Graças a paz, irmãos. Eu convido os irmãos que ainda estão lá do lado de fora, que possam adentrar para que juntos nós possamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido os irmãos que trouxeram suas Bíblias, que possam abrir lá em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 31. Em reverência à palavra do Senhor, eu convido os irmãos a ficarem em pé para que nós possamos estar lendo. Diz assim, Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Nesse momento vamos estar orando. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Pai, nós tivemos a oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe, cada criança, Pai, que nessa noite, Pai, todos que chegaram aqui não possam sair da mesma forma que chegaram, Pai, mas que possam sair cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja tomando, Senhor, cada parte neste culto e que o Senhor esteja nos abençoando durante toda esse culto, Pai. É que eu te oro e te peço. Amém. A palavra do Senhor nos diz que como é bom e como maravilhoso é que os irmãos vivam em união, que os irmãos se alegrem no Senhor. Nesse momento vamos estar nos confraternizando junto com o Ministério de Música. Maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar.
comunhão com meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O Padrão encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Vamos continuar louvando ao Senhor. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
forte, profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, o Rei de Reis, os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo o bem de Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém. Queria pedir à irmã Cibele que possa estar colocando os avisos da semana. Na segunda-feira, às 8h30, atividade esportiva da Nova Juventude. A quarta-feira, às 19 horas, Escola de Líderes Multiplicadores. Quinta-feira, os PGM nos lares. E às 22 horas, o evangelismo no viaduto. Na sexta-feira, o ensaio com o Ministério de Música. E no domingo, 8 horas da manhã, o EBD com café. E às 18h30, o culto de louvor e adoração. Amém. Nesse momento, vamos estar ofertando ao Senhor. Você que trouxe seus dízimos e sua oferta, pode estar depositando.
Não me canso de dizer, não me canso de falar. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar das suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro. És o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Amém. Nesse momento eu quero chamar a irmã Edilene, que juntamente com as crianças vão estar também apresentando algo ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Eu quero só reiterar um dos avisos que foi dado. Nós não teremos essa semana, na quinta-feira, o evangelismo lá no viaduto, por conta do feriado, e aí muitas pessoas vão viajar. E também o nosso público-alvo ele dispersa nos feriados, tá bom? Mas na semana que vem nós retornaremos normalmente as nossas atividades lá no viaduto, tá bom? Nós vamos cantar uma musiquinha, as crianças já sabem. Eu vou repetir, ela é bem curtinha. Ela é assim, vocês vão repetir junto comigo também as crianças. O céu é um lindo lugar. Eu falo, vocês repetem, a igreja também. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. E eu quero ir para lá. A gente vai cantar bem bonitinho, tá bom? Agora eu vou pedir para a irmã Alice fazer essa oração, tá bom? Para a gente ir para o nosso culto infantil. Ó Pai do céu, abençoe todo o nosso alimento, abençoe todos que estão aqui, amém. O irmão Lucas também vai fazer outra oração, tá bom? Ó Pai do céu, muito obrigado por essa noite, abençoe o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar hoje com a tia Ellen, tá bom? E já podem ir lá para trás.
Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos estar lendo apenas o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Convido os irmãos que possam estar se colocando de pé. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Nesse momento vamos estar adorando ao Senhor. Nesse momento, feche os seus olhos, converse com Deus, um momento de adoração ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Declare ao Senhor: Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus.
amares verdadeiramente. Guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, continue em adoração ao Senhor. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que esquecem o seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei, pois só Tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus
sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Não há outro igual a ti, tu és o único. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te louvo, eu te adoro. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te louvo, eu te adoro. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Amém, Senhor. Nesse momento, convido o mensageiro desta noite, o irmão Mateus. Queria pedir ao irmão Douglas, que pudesse estar fazendo esta oração pela vida do irmão. Amém, amados? Vamos orar pela vida desse servo, Senhor. Amém. Pai, nós já te agradecemos pelo que já fizemos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela adoração. Obrigado pela tua palavra lida, ó Deus. Obrigado porque nós já nos alegramos na tua presença e continuamos nos alegrando, Pai.
neste momento, te pedimos que o Senhor possa falar conosco através de teu servo e que a tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades, ó Deus, e que o Senhor possa tocar profundamente em nossos corações, Pai. Usa o teu servo, continue usando ele, e que ele possa ser uma bênção nas tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. É isso que nós te oramos, em nome do teu filho amado Jesus. Pai. Amém. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez é motivo de felicidade estarmos aqui para nós louvarmos, adorarmos e ouvir a palavra de Deus nesta noite. Amém? Mas, antes de nós iniciarmos, eu noto que aqui nós temos uns visitantes hoje, né? Aqui atrás, na verdade, o Bruno não é visitante, mas se sinta bem, se sinta em casa, que essa casa é sua. Do lado da Gilda tem também, acho que é a prima dela, né? Como é o nome dela? Leia. Isso. Seja bem-vindo, você já veio outras vezes também, né? E aqui, do lado da Edilene, eu gostaria que ela ficasse de pé e apresentasse ele. Algumas pessoas aqui conhecem esse casal, né? E eu acho que vocês vão lembrar quem eles são. Pode apresentar. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Há algum tempo atrás, congregaram aqui, não foram? Eu não sei se vocês estão lembrados de mim. Eu sou filho da irmã Liduína. Tá um pouquinho mais feio, né? Mas, assim, sintam-se em casa, né? Essa casa é de vocês. Desse lado aqui também tem uma senhora. Como é seu nome? Francinete, né? Já veio também outras vezes. Sinta-se em casa. Tem a nossa missionária aqui, né? Chegou esses dias? Sinta-se à vontade mais uma vez. Tem aqui o esposo da irmã Sandra, que já é de casa, não é isso? Sinta-se em casa mais uma vez. Meus irmãos, eu peço que o nosso amado irmão Jonas coloque o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar essa noite sobre um dos temas talvez mais polêmicos e discutidos hoje nos púlpitos, na televisão, nas redes sociais, que é o dízimo e as ofertas. O tema da nossa mensagem de hoje é: dízimos e ofertas são para hoje? E nós vamos nos deleitar na palavra de Deus durante esta noite, e nós vamos, ao final, né, responder essa pergunta. Irmãos, quando eu falo em polêmica, quando eu falo em discussões, surgem discussões, surgem polêmicas, muito por conta dos falsos líderes, dos falsos mestres que se levantam e desvirtuam o dízimo e as ofertas com coisas estranhas ao reino de Deus. Eu acho que vocês acompanham isso no dia a dia, né? Quando vocês abrem a televisão lá, vocês escutam coisas, né, fábulas, né? Tantas teorias, tantas coisas inventadas por homens para utilizar o dízimo, para utilizar as ofertas de maneira deturpada. Então, nessa noite, nós vamos, à luz da palavra de Deus, compreender a natureza e a finalidade dos dízimos e das ofertas e ver como ela é de extrema importância para o amadurecimento do cristão, o fortalecimento da igreja e para a missão de propagação do evangelho. Meus irmãos, vocês sabem o que significa dízimo? Dízimo significa 1/10 parte ou 10%. Essa palavra significa 10%. E oferta é uma dádiva voluntária para atender necessidades especiais. Nós vamos ver na palavra de Deus hoje, e inclusive nós vamos contar com a ajuda de alguns irmãos que irão nos ajudar na leitura dos versículos
para que nós venhamos a entender melhor esse tema e essa doutrina. Meus irmãos, hoje, num contexto de apego às coisas materiais, quando nós falamos em dinheiro, de alguma forma nós tocamos até no coração das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas colocam os seus corações nos seus bolsos, né? Fala em dinheiro, tocou no coração, né? Fala em dinheiro, fala em tocar no bolso, né? Tocou no coração da pessoa. Quando você vê lá em Mateus 6:21, se vocês quiserem abrir, abram as Bíblias lá em Mateus 6:21, por favor. Mateus 6:21, que diz assim, ó, Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu gosto de, quando ministro a mensagem, eu gosto de ficar fazendo perguntas. Meus irmãos, onde está o tesouro de vocês? Ou onde está o teu tesouro? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Mexer no bolso é onde mora, muitas das vezes, o nosso coração. Vocês sabiam que, às vezes, as pessoas colocam o dinheiro como um Deus? E, inclusive, Jesus falou isso na palavra dele. Se vocês forem ver um pouquinho mais abaixo, no versículo 24, Jesus fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Cuidado. Meus irmãos, com temor e tremor, nós abordaremos esse assunto, buscando interpretar com fidelidade as Escrituras. Amém? Eu peço que o Jones passe um slide. E não tem como nós falarmos sobre dízimo e oferta se nós não adentrarmos na doutrina da mordomia cristã. Alguém sabe aqui o que é mordomia cristã? Eu acho que quem está na sala do pastor Donizete, eu não sei se já chegou a esse tópico, mas provavelmente irão passar por ele. Ainda não, né? Mas provavelmente irão passar por ele. Está também na declaração dos batistas brasileiros, que fala sobre a mordomia. Meus irmãos, mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Se nós tivermos esse entendimento, que Deus é o Senhor de todas as coisas e dono de todas as coisas, nós não vamos sentir dificuldade na hora de falarmos e abordarmos sobre esse assunto. Olha só, não há coisa alguma na criação da qual podemos dizer, isto é meu ou nosso. Meus irmãos, agora eu vou pedir para quem está com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, por favor, leia esse versículo. Quem aqui está com o capítulo Gênesis? Você pode ficar de pé, irmão João, por favor? E leia o versículo, fique de pé e leia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém. Quem está com Salmo 24, versículo 1? Salmo capítulo 24, versículo 1. Ninguém? Então vamos ler. Salmos capítulo 24, o versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Quem está com Colossenses capítulo 1, versículo 16, por favor. Tudo foi criado para ele e para ele. Amém?
Então, nós começamos a entender que tudo foi criado por Deus, tudo pertence a Deus e nada é nosso. Então, tudo que Deus nos concede, tudo que Deus nos dá a oportunidade de administrar, pertence a Ele. Você crê nisso? À luz do que nós acabamos de ler, você crê nisso? Quem tem a Bíblia como regra de fé e prática, levante ela, por favor. Quem confia no que está escrito aqui, levante ela. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar somente o que está aqui. Meus irmãos, mordomo significa aquele que é responsável pela direção ou administração da casa. Ele próprio não possui bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar o seu Senhor. Meus irmãos, nós apenas somos mordomos do que Deus nos concede. E nós devemos usar aquilo que o Senhor nos dá de maneira a beneficiar o Senhor e o seu reino. Meus irmãos, eu peço agora, quem está com Gênesis capítulo 14, versículo 20, por favor, levante e leia. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Amém, glória a Deus. Esse versículo é a primeira vez que é citado o dízimo na Bíblia. Vocês sabiam disso? E ele foi citado 400 anos antes da lei mosaica, antes da lei ser instituída. Aqui, Abraão acaba de vencer uma batalha, e ele chega até esse sacerdote, na verdade, vem de encontro a ele, e Abraão dá a ele o dízimo do que ele conquistou. Como forma de gratidão, ele reconhece que aquela batalha ele tinha vencido graças ao Deus Altíssimo. Essa é a primeira vez que é citada a palavra dízimo na palavra de Deus. E nós conseguimos interpretar ela como gratidão, uma oferta de gratidão a Deus. Amém? Alguém pode ler agora Levíticos 27, capítulo 27, versículo 30? Amém, glória a Deus. Agora, esse versículo já está dentro da lei mosaica, também falando sobre os dízimos. Quem está com Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10? Glória a Deus. Agora nós estamos falando sobre as primícias, sobre o melhor, sobre o primeiro da nossa terra, o primeiro dos nossos bens. Ageu, capítulo 1, 8 a 10. Então, meus irmãos, nesse contexto aqui, só atualizando vocês, o povo de Israel tinha a missão de reconstruir o templo do Senhor. Então, o que eles faziam? Eles deixaram de lado essa missão e começaram a fazer aquilo que eles queriam. Deixaram de lado a missão do reino de Deus e começaram a fazer aquilo que eles queriam. E Deus fala, o profeta Ageu fala aí, por intermédio do Senhor, que o que eles oferiam como renda era como se colocasse num saco furado. Porque como o povo não estava se importando com a casa do Senhor, era como se colocasse num saco furado, ou seja, era totalmente dissipado. Malaquias, capítulo 3, de 8 a 12.
Amém. Quando nós falamos de dízimo, creio que um dos versículos mais conhecidos se encontra lá em Malaquias, capítulo 3 e o 10. Né? Vocês podem abrir as Bíblias dos amados? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aqui também, o povo também colocou de lado a missão que o Senhor tinha dado, e o profeta Malaquias também adverte aquele povo neste sentido. Meus irmãos, eu tenho uma história, essa história verídica, para ilustrar essa situação. A questão de você contribuir com o reino de Deus e a questão do devorador. Eu já contei muitas vezes essa história, mas eu vou contar novamente, né, porque algumas pessoas ainda não ouviram. Eu conheço uma pessoa, essa história é verdadeira, tá, porque eu presenciei isso. Existia uma pessoa que há muitos anos ela tinha se convertido e ela ainda não tinha entendido, né, a questão dos dízimos e das ofertas. Então ela passou mais de 10 anos, mais ou menos, sem contribuir, né, sem dizimar e tudo mais. E essa pessoa costumava guardar dinheiro em caixas de papelão. Para não colocar o dinheiro no banco, ela colocava em caixas de papelão. E às vezes ela esquecia esse dinheiro. E certa vez ela foi procurar esse dinheiro, ela foi fazer a conferência desse dinheiro. Na hora que ela abriu a caixa, o dinheiro estava totalmente comido. Quase 50 mil reais comidos por um bichinho. Eu não sei o nome daquele bicho, mas... Como? A traça? Isso. Quase 50 mil reais comidos pela traça. Você imagine o desespero dessa pessoa. Irmãos, eu falo isso porque eu vi. Eu peguei nas cédulas. Inclusive, eu fui ao banco para fazer a troca desse dinheiro. 50 mil reais consumidos pela traça. Após resolvida essa situação, ir no banco e resolver tudo isso, eu cheguei para ela e perguntei, me diga uma coisa, como é a sua contribuição? Você dizima? Você oferta? Aí ele me olhou e disse, não. E eu conversei com ele, ensinei, e desde esse dia, meus irmãos, ele tem sido uma bênção. Ele tem sido uma bênção nessa igreja, ele tem sido bênção na igreja onde ele congrega, em outras congregações, com a contribuição, com o dízimo e com a oferta dele. Com essa circunstância, ele tomou uma grande lição com isso. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que isso vai talvez acontecer com o dinheiro que você guarda lá embaixo do colchão ou alguma coisa assim. Mas o que nós podemos entender nesse sentido? Quem te dá a saúde? Quem te dá a força para trabalhar? Quem te mantém de pé? Quem é que te mantém de pé? Não é o Senhor? E se Ele tomar isso de você, o que você vai conseguir fazer? Nada. Então pensem sobre isso. Alguém pode ler Mateus, capítulo 23, versículo 23. Algumas pessoas dizem que o dízimo foi revogado com a nova aliança, com o Novo Testamento, mas Jesus aqui fala sobre o dízimo. Aqui não era a ideia do texto falar sobre o dízimo, mas aqui ele fala sobre o dízimo, ele retruca, refuta os fariseus,
que eles eram minuciosos na entrega do dízimo. Só que eles queriam fazer aquilo pensando que aquilo talvez traria a salvação, aquilo talvez traria outras coisas para eles. Então eles se exaltavam por causa desse legalismo deles. Olha só o que o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo, contribuir com o dízimo. Meus irmãos, quem está com 1 Coríntios 16, 1 e 2, por favor. Amém. 2 Coríntios 9, 6 a 12. Glória a Deus por isso. Esses últimos versículos que a Cibele e a Mari leram, já trata agora sobre as ofertas que estão dentro do Novo Testamento, e elas são tratadas pelo apóstolo Paulo, né, quando ele vai fazer uma coleta aos necessitados da Judéia, aos necessitados lá de Jerusalém, ou seja, ele dá ensinamentos acerca de como eles tinham que se preparar para que sejam levantadas as ofertas e encaminhados aos necessitados. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. O ministério do Senhor, a casa do Senhor, a obra do Senhor, o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, ela é mantida pelos dízimos e pelas ofertas. Meus irmãos, hoje, o que tem acontecido bastante, mas muito mesmo, é as pessoas tentarem substituir esse meio. Vocês conhecem isso. Vocês já viram pessoas criarem, né, várias cantinas, bazares, para que seja levantado o suprimento, para que seja revestido em prol de alguma coisa. Mas quando nós lemos agora há pouco aqui, algumas passagens apenas, que falam sobre dízimos e ofertas, é ensinado que tem que fazer bazar, cantina, para suprir as necessidades da casa de Deus e as necessidades do reino de Deus na expansão do Evangelho? Não. Às vezes nós omitimos o nosso dever de, como mordomos do Senhor, contribuir com a obra dele e com a expansão do reino de Deus, querendo fazer essas outras coisas. Muito cuidado com isso. Meus irmãos, vale destacar que não damos o dízimo. Vocês sabiam disso, que nós não damos o dízimo? Nós entregamos o dízimo. Damos aquilo que é nosso. Entregamos o dízimo não para o pastor ou para a igreja. Entregamos para Deus. Ele é o dono. Às vezes surgem várias situações, dizem,
eu não vou dar o dízimo porque o dízimo, o pastor tal enricou, aquela igreja tal enricou, eles estão fazendo isso e aquilo. Até certo ponto nós temos razão, porque muitas igrejas desvirtuam a finalidade dos dízimos e das ofertas. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar, sermos generosos com o reino de Deus, sermos generosos com a sua casa. Meus irmãos, tendo isso em vista, nós entendemos que nós somos mordomos daquilo que Deus concede a nós, certo? Nós administramos aquilo que o Senhor nos concede. Com graça e com amor, Ele nos concede. Nos concede uma casa, nos concede saúde, nos concede trabalho. Tudo isso, como nós vemos nos versículos, é Deus que nos concede. Se nós tivermos isso em mente, nós não teremos dificuldade nenhuma de cooperar com o reino de Deus. Amém? Meus irmãos, só que tem um certo tempo, foi feita uma pesquisa e virou até um livro sobre alguns argumentos usados contra a prática do dízimo. Vocês sabiam disso? Virou até tese de doutorado. Pessoas estudam para combater a ideia dos dízimos. Sendo que nós acabamos de ler o que o Senhor nos entregou através da sua Escritura. Então, nós vamos ver algumas apenas, e nós vamos, à luz da palavra de Deus, entender qual é a vontade dEle para nós. Olha só, um dos primeiros argumentos que são usados é esse aí, ó. Não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida. Meus irmãos, a prática do dízimo, como já foi dito anteriormente, ela começou antes da lei cerimonial lá com Abraão. Quando ele volta de uma batalha, ele se encontra com o sacerdote, sumo sacerdote Melquisedeque, e entrega ali o dízimo para aquele sacerdote como forma de gratidão ao que o Senhor tinha feito em prol dele e em prol dos seus homens. O dízimo foi incluído na lei após 400 anos desse ato. Sabe por que também isso aconteceu? O dízimo foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo de Levi, aqueles que trabalhavam no ministério. Vocês são sabedores que a tribo de Levi ela não tinha posses, né? Então, a tribo de Levi ela ficava incumbida de cuidar do serviço do reino. E os dízimos era para o sustento dessas pessoas que trabalhavam no ministério. Os mesmos princípios de sustento dos sacerdotes e levitas do Antigo Testamento são usados para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento. Abram suas Bíblias lá para 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o 11, o 13 e o 14, que diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Vamos pular para o 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E o que servem do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o Evangelho que vivam também do Evangelho. Ou seja, hoje também os dízimos e as ofertas são para o sustento da casa de Deus e para o mantimento das pessoas que cuidam, do serviço do Senhor, do ministério, pastores, missionários. Eu não sei se vocês sabem, nós temos um pastor nessa igreja, em breve, 2 pastores nessa igreja, em breve virá mais um, aliás, mais 2. Essa igreja sustenta, por enquanto, um missionário, auxilia um missionário que está no campo, e nós devemos andar mais, irmãos. Nós devemos caminhar mais, para que possamos colocar mais
missionários no campo, trabalhando, levando a mensagem do Senhor. O segundo argumento, entre os muitos que usam, são: eu não sou dizimista porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta como dízimo. Abram as Bíblias de vocês lá em Mateus 22. Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 21. Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Meus irmãos, existem alguns pregadores que dizem que há dois tipos de contribuições na Bíblia. Um obrigatório, que era os impostos, e outro voluntário, que é os dízimos e as ofertas. Só que aqui nesse versículo, onde está a diferença onde há a contribuição a César e a contribuição a Deus? Essas palavras aqui são palavras de Jesus. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não devemos nos omitir e nem deixar com que esses argumentos virem doutrina no nosso meio. Amém? Olha só, em 2 Coríntios 9:7 diz que nós devemos dar com amor, né? Não com constrangimento. Mas nós devemos também interpretar que Paulo está falando ali de uma oferta em especial, que será encaminhada para os necessitados em Jerusalém. Ele não está tratando de dízimos, está tratando de ofertas. Nós devemos sim ser voluntários com as nossas ofertas, devemos sim dar a nossa oferta com amor e não com constrangimento. Irmãos, sinceramente, quando eu penso em dízimo, quando eu penso em oferta, eu penso em amor, eu penso em gratidão a Deus por tudo que Ele faz por mim, por tudo que Ele faz pela minha família. Como Deus é maravilhoso conosco. Você deixou de comer hoje? Você não deixou de comer hoje. Graças a Deus você tem um trabalho. Graças a Deus você tem saúde para trabalhar. Eu não consigo enxergar essa dádiva de você entregar aquilo que Deus te concebeu como uma obrigação. Eu não consigo conceber isso. Meus irmãos, o terceiro argumento que é usado bastante diz assim: eu não sou dizimista porque os 3 tipos de dízimo do Antigo Testamento dificilmente encontram paralelos no Novo Testamento. Logo, não podem ter a mesma aplicação. No Antigo Testamento existiam 3 tipos de dízimos: um dízimo geral, um dízimo que era dado de ano em ano e um dízimo que era dado de 3 em 3 anos. Aqueles dízimos eram aplicados especificamente para o povo de Israel. Olha só, a prática religiosa no Antigo Testamento, tudo estava centralizado no povo judeu, nos levitas, no templo, nas festas religiosas, nos estrangeiros, pobres, órfãos e viúvas. Para esses propósitos, as pessoas traziam os 3 tipos de dízimo. Mas, irmãos, hoje, na atualidade, a necessidade é muito mais ampla. É muito mais ampla. Naquela época, se enviava missionários? Se enviava missionários naquela época? Lá na época de Israel, lá? E hoje? Quantos missionários não tem no campo trabalhando? E são mantidos por quê? Dízimos e ofertas. Hoje nós temos um desafio muito maior. A igreja hoje tem um compromisso de levar o evangelho ao mundo inteiro, como nós vemos lá em Mateus 28, 18 a 20. Missionários precisam ser enviados a cada nação.
os mesmos cuidados sociais estão sob a responsabilidade hoje da igreja. Entre elas, cuidar de ministros, cuidar da construção de templos e outros desafios que nós temos diariamente. Vocês sabem quantos missionários a Junta de Missões Nacionais tem distribuída no mundo? No último censo que fizeram, eram aproximadamente 2.052 missionários. São muitas pessoas que dependem da Igreja de Deus para expandir a mensagem da cruz. Meus irmãos, aqueles que compreendem quão devedores são à graça de Deus, se oferecem primeiro ao Senhor e depois colocam todos os recursos de Deus sob sua responsabilidade para alavancar a obra de Deus e assistir os necessitados. Tem uma passagem bíblica que está lá em 2 Coríntios, a partir do capítulo 8, que fala de uma oferta. Se vocês quiserem abrir, Paulo relata uma oferta. 2 Coríntios, capítulo 8, que as igrejas da Macedônia levantaram para os pobres da Judéia. Paulo diz, no versículo 5, que eles primeiro se entregaram ao Senhor. Primeiro se entregaram ao Senhor. E eles ofertaram muito além das posses deles. Vocês precisam ler essa passagem bíblica, que aí tem lições interessantíssimas sobre contribuir, sobre se importar com outras pessoas, como o povo macedônico fez. Irmãos, outro argumento diz assim, esse é muito interessante, porque nós vemos muito hoje, nos dias de hoje. Diz assim, eu não sou dizimista porque o que ganho é pouco e não sobra. Vocês já ouviram alguém falar isso? Segundo essa pesquisa, esse é um dos principais argumentos usados para não dizimar e para não ofertar. Meus irmãos, esse argumento pressupõe que devemos entregar a Deus as sobras e não as primícias. Dízimo não é sobra, mas primícias. Peço que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, o versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Meus irmãos, eu vou contar alguns testemunhos meus de pelo menos como é que eu faço quando eu trato do dízimo, quando eu trato da oferta. Eu sou profissional liberal, eu não tenho um valor fixo mensal. Então, todo o dinheiro que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo, porque eu lembro desse versículo. A primeira coisa que eu faço é separar o dízimo. Se você for deixar toda vez para separar o dízimo no final do mês, nunca vai dar, nunca vai sobrar. Porque vai surtir situações e você nunca vai conseguir. Eu tenho outro testemunho para contar. Foi quando, eu acho que no ano de 2016, o meu primeiro trabalho empregado, meu pai tinha falecido e a gente estava numa situação um pouco delicada, e eu consegui um trabalho lá na OAB. E eu orava muito, dizia, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso trabalhar, minha mãe precisa de mim, e eu preciso muito de um trabalho.
Eu preciso de um trabalho onde eu seja bem recebido, onde, em nome de Jesus, eu possa desenvolver um bom trabalho, eu não fique pressionado, eu consiga também estudar, eu não fique, assim, acumulando muito trabalho e tudo mais. E o Senhor me abençoou com aquele trabalho. E eu coloquei um propósito com Deus. Senhor, já que o Senhor me concedeu esse trabalho, o meu primeiro salário eu vou entregar ao Senhor. O meu primeiro salário, o valor do ticket de alimentação até, eu fui, troquei o valor e entreguei como dízimo ao Senhor. Meus irmãos, eu fui extremamente abençoado naquele trabalho. Eu fui extremamente abençoado. A pessoa que trabalhava comigo era uma pessoa muito boa, muito doce. Nós viramos amigos, uma pessoa muito respeitosa. Eu tinha, no meu trabalho, eu tinha tempo até para estudar. Tinha alguns momentos do dia que não tinha movimento. Então a minha colega de trabalho falava: Mateus, senta aí nessa mesa e estuda. E naquela época eu estava estudando para a OAB, terminando faculdade. Então eu precisava realmente estudar, eu precisava de tempo para isso. E eu tinha tempo. E eu fui muito abençoado com aquele trabalho. Pude prover as coisas de casa. Né? A pessoa com quem eu trabalho hoje, o advogado com quem eu trabalho hoje, eu conheci lá na OAB. E então aquele trabalho também abriu muitas portas para mim. Fiz muitos amigos ali, mas porque eu entreguei ao Senhor aquele trabalho. E eu fiz um compromisso com Deus no meu coração. E Deus me abençoou muito com aquele trabalho. Eu não quero colocar isso como mandamento para vocês, nem como lei, mas é o que aconteceu comigo. E eu lembrava a todo tempo desse versículo. Entrega ao Senhor as primícias de que você tem, de que você vai receber. E eu fui muito abençoado com aquele trabalho. Muito abençoado mesmo. Então, meus irmãos, pensem muito sobre isso. Continuando, a Bíblia nos ensina em Malaquias 3:10 que devemos trazer os dízimos. Nós devemos trazer os dízimos. E lá nesse mandamento, não é apenas quando sobra. Nós não devemos trazer só quando sobra. Sobrou, eu vou trazer. Vocês sabiam que naquela época, o que o povo fazia? O povo deixava de lado as coisas do Senhor. E os frutos da terra deles não rendiam, não cresciam. Eles não eram abençoados. Meus irmãos, Deus é o nosso provedor e devemos confiar mais no provedor do que na provisão. Meus irmãos, hoje a gente gasta com tanta coisa supérflua. Você coloca na ponta do lápis com o que você gasta durante o mês? Quantas coisas supérfluas nós gastamos? E o reino de Deus de lado. Quando acumulamos justificativas e desculpas para sonegar o dízimo, estamos revelando apenas que o reino de Deus não é nossa prioridade e que o nosso amor por Deus é menor do que o apego ao dinheiro. Quando dizemos que a razão de retermos o dízimo é que se entregarmos vai nos faltar o básico, estamos permitindo que o Satanás encha o nosso coração de incredulidade. Vocês sabem como está escrito lá em Mateus 6,33? Mateus. Aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele está combatendo a ansiedade. E uma dessas ansiedades é por causa do dinheiro. E olha só o que o Senhor fala. Mateus 6:33. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Isso é a palavra de Deus que nos fala. Isso é a palavra de Deus que nos ensina. O outro argumento diz assim: eu não sou dizimista porque não sinto no coração o desejo de entregar o dízimo. Meus irmãos, nós somos
movidos por sentimentos. Nós devemos e nós precisamos e nós vivemos pela fé e não pelo que sentimos. E não pelo que sentimos. Nossa norma de fé e conduta é a palavra de Deus e não nossos sentimentos. Devemos obedecer ainda que o nosso coração não esteja sentindo vontade. Nós devemos obedecer mesmo que nós não venhamos a sentir vontade. Meus irmãos, quantas coisas nós fazemos sem ter vontade? Você levanta de manhã cedo, quando aquela chuvinha está bem frio, a sua vontade é estar dormindo, mas você tem que, o quê? Levantar para ir trabalhar. Não é verdade? Compromisso e não sentimento é o que nos move. Nós precisamos, irmãos, sermos compromissados com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Irmãos, alguém aqui de vocês paga as contas com sentimentos? Quem paga aí? Levante a mão que eu vou enviar as minhas para vocês. A gente paga com pesar, né, às vezes. Poxa, eu tenho que pagar aqui. Quem aqui paga imposto de renda? Quem aqui paga imposto de renda? 20 e poucos por cento. Né? Dá um pesar no coração, 27,5%, salvo engano. A gente não paga com sentimentos. Você não é obrigado a fazer isso? Segundo as leis que nós vivemos, não é obrigado a fazer? E por quê? Quando nós tratamos do reino de Deus, do investimento em pessoas, nós negligenciamos e nós colocamos de lado essas coisas. Meus irmãos, o que o Senhor requer de nós é obediência à sua palavra. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Nós não devemos colocar aquilo que nós achamos na palavra do Senhor Jesus. Nós devemos obedecer. Meus irmãos, o fundamento da fidelidade a Deus nos dízimos e generosidade nas ofertas é uma questão de submissão à palavra e não uma frágil inclinação à nossa vontade. Você já pensou se nós dependêssemos disso? De um dia alguém está com vontade, outro dia alguém está com outra vontade. Como que seria sustentado, será, a casa de Deus? Meus irmãos, e por fim, o último argumento diz assim: eu não sou dizimista porque preciso cuidar primeiro das minhas coisas para depois investir na obra de Deus. Irmãos, o dizimista fiel compreende que Deus é o dono de todo ouro, de toda prata. Deus não apenas é o dono de tudo, mas também o nosso provedor. Quem aqui tem Deus como provedor de todas as suas coisas? Você tem o Deus como provedor? Amém? Então Ele não vai deixar faltar. Não te preocupa com isso. Ah, se eu contribuir vai faltar. Se eu der essa parte vai faltar. Não te preocupa com isso. Olha para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina e o que a palavra de Deus nos corrige e nos instrui a fazer. Meus irmãos, toda boa dádiva vem dele. Deus é quem nos dá saúde e inteligência para trabalharmos. O profeta Ageu denunciou ao povo de Israel que voltou do cativeiro e, em vez de construir a casa de Deus, voltou-se para construir suas próprias casas, deixando desamparada a casa do Senhor. Por isso, o salário que o povo recebia para colocá-lo num saco furado. Reter os dízimos e as ofertas é desamparar a casa de Deus. O profeta Ageu, ele fala isso lá no capítulo 1. Ele fala que o povo estava construindo as casas como? Como eram as casas do povo? A pãe, casas boas, né? E deixavam o reino de Deus de lado. E o que acontecia?
O que eles auferiam era como se colocasse num saco furado. Não rendia. Reter os dízimos e as ofertas é desamparar a casa de Deus. Meus irmãos, para nós concluirmos a mensagem dessa noite, o dízimo é a forma de Deus sustentar a sua casa e manter os seus obreiros. As ofertas são um tributo de gratidão a Deus para atender às necessidades especiais em ocasiões especiais. É muito importante entender que o dízimo não é uma soma matemática, meus irmãos, mas um símbolo. Não é uma cifra, mas um emblema. Quando Deus requer do seu povo a devolução de 10%, está nos ensinando que Ele não quer dinheiro, mas fidelidade. O que Deus requer de nós é fidelidade. Deus não requer coisas, mas nosso coração. O dízimo é uma questão de reconhecimento de que tudo pertence a Deus e, como seus mordomos, precisamos ser fiéis na administração daquilo que Ele nos confiou. Como tem sido a sua administração nos bens que Deus tem te confiado? Deus é o dono de todas as coisas. E Ele que nos proporciona saúde, vigor, coragem. Nós só estamos aqui graças a Ele. E nós temos o dever, nós temos o compromisso de assumirmos a responsabilidade de contribuir com a obra do Senhor. A obra do Senhor irá ser sustentada pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pela nossa fidelidade, pela nossa obediência à palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, o último versículo que nós vamos ler essa noite, eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês lá em 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29. Olha só o que Davi fala. Fique de pé. Nós vamos encerrar. Primeira Crônicas 29, capítulo 29, versículo 14. Olha só o que Davi fala. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Davi aqui está falando de uma oferta que eles entregaram para a construção do templo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque tudo vem do Senhor e das próprias mãos do Senhor nós damos. Meus irmãos, pensem nisso. Amém? Pai amado e querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por todo o Teu amor, por toda a Tua graça dispensada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o trabalho, a saúde, o alimento, a moradia. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra, as Santas Escrituras, nos ensinam, Pai, o nosso dever como Teus servos. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, sermos fiéis a Ti, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para que o Teu reino, Pai, para a Tua casa não seja desamparada. Que qualquer que seja o argumento, Senhor Deus, que o Senhor tire a incredulidade do nosso coração e possamos olhar para a Tua palavra, possamos Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas e contribuir, Senhor Deus, com o Teu reino,
com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho, Senhor Deus. Sabendo, Pai, que a tua obra, ela depende, Deus, das nossas contribuições. Os missionários que estão no campo dependem, Deus, das nossas contribuições, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Que nós venhamos a refletir, Deus, e quando o Senhor voltar, Deus, o Senhor nos encontre fiel a Ti, como bons despenseiros da Tua palavra e do ministério que o Senhor confiou a nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pastor.